Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje vamos estudar o capítulo 95 com o tema Esta é a Mensagem. Eu me chamo Roberto Melo e farei o estudo com vocês. Capítulo 95, Esta é a Mensagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir os voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no amemo-nos uns aos outros. Esta recomendação primordial, sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária um índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faze todo o bem. Começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Vamos às considerações a esse texto maravilhoso de Emmanuel. Ele inicia com uma reflexão muito interessante, nos levando a pensar. E ele traz um fato. Em todos os locais, sempre sentimos inquietações por mensagens do céu, do plano espiritual, mensagens divinas. E devido a isso, nosso pensamento tenta receber modernas expressões de verdades que há muito tempo já conhecemos. E com essa aspiração, com essa inquietação presente em nós, ensaiamos criações mentais totalmente diferentes. E precisamos ficar atentos, porque essas criações, elas podem nos trazer 3 reflexões que Emmanuel nos traz. Primeiro ele diz: a arte nos leva a novas experimentações, nos enchendo de imagens negativas. Depois ele diz: a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora. E por último ele traz mais um alerta: a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias contraditórias e opostas ao bem-estar. Então, Emmanuel traz 3 perigos dessas inquietações e dessas criações mentais diferentes das mensagens que já sabemos.
E ele continua, quando ele traz a seguinte reflexão. São vários, são bem diversos os grupos religiosos que nesse trabalho, numa execução primorosa, demonstram a eternidade da vida. Porém, ele traz um alerta, que esses mesmos grupos, com esse trabalho primoroso, com esse trabalho de demonstrar a eternidade da vida, aguardam ansiosamente por sinais espetaculares, grandiosos do plano espiritual. E essa aspiração é ruim, pois essas aspirações, se elas fossem realmente ligadas somente ao divino, seriam boas. Teríamos mensagens maravilhosas, teriam respostas extremamente consoladoras. Porém, a maior resposta, nós já sabemos quando ele destaca a seguinte: a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela solidariedade fraternal. Ou seja, é a frase que Jesus nos ensinou: amemo-nos uns aos outros. Então não importa, a mensagem já foi dita, a mensagem já foi transmitida, não há de vir nada de novo, nada de espetacular, Então Emmanuel traz esse equívoco que os grupos ficam tendo e esperando, aguardando essas mensagens. Então ele traz para a gente que essa recomendação ela é primordial. Por quê? Porque ela vai nos trazer alguns benefícios que ele narra de forma primorosa. Ele diz assim: precisamos sentir essa mensagem do amemo-nos uns aos outros, porque poderemos assim examiná-la nos nossos círculos de luta diária. Todos nós temos as nossas más inclinações, temos as nossas más tendências, e examinando essa máxima que Jesus nos ensinou, podemos ampliar o índice de compreensão que já possuímos acerca dos desígnios divinos. Entendemos então como Emmanuel nos trouxe que mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido a máxima de Jesus de amar uns aos outros e nos amar uns aos outros, a gente tem que iniciar essa compreensão primeiro em nós mesmos, não se preocupando com o outro, não se preocupando com A ou B, e sim conosco mesmo. E ele nos orienta, duas frases curtas, porém extremamente profundas. Ele diz: ama sempre. Observa que ela tem um verbo, um imperativo, ama, e logo em seguida vem esse advérbio de tempo, de intensidade, sempre. E aí ele continua: faze todo bem. Observem que são duas frases curtas, porém extremamente profundas, para alguns até muito difíceis de serem colocadas em prática. Ama sempre e faz todo bem. Vocês hão de concordar comigo que são dois mandamentos, podemos dizer assim, que Emmanuel nos traz: ama sempre e faz todo bem. E aí ele, para facilitar a nossa compreensão, facilitar essa instrução maravilhosa que ele nos traz, ele continua: começa estimando os que não te compreendem. Ora, por que Emmanuel diz: começa com os que não te compreendem? Porque é muito fácil você amar aqueles que te compreendem, você amar aqueles que pensam da mesma forma que você.
Quando você coloca na balança, é muito mais fácil você colocar isso em prática, amar sempre aqueles que te amam, aqueles que concordam com você, aqueles que remam na mesma direção. Totalmente diferente e completamente oposto é você amar aqueles que pensam diferente de vós, que pensam completamente oposto ao que você pensa. É até contraditório. Você fica se sentindo muito perdido. Sua energia, a sua forma de agir é completamente diferente daqueles que pensam e agem da mesma forma que você. E aí ele vem com a outra: faze todo bem. Se eu pudesse colocar um complemento, eu colocaria a palavra possível. Hoje, o que é possível? Qual é o bem que você pode fazer? Porque ele continua, começa por quem? Para colocar isso, para amar sempre. Primeiro, pelos que não te compreendem. Se realmente você está com o pensamento no plano superior, na espiritualidade superior, e a pessoa não te compreende, provavelmente ela não está com um pensamento tão bom assim, né? Geralmente ocorre isso. Porém, às vezes você não estar com um pensamento tão bom assim, mas quando você começa a colocar essas máximas em prática, te amar sempre e fazer todo bem, com certeza você vai estar colocando aquilo que Jesus pediu em prática. E aí Emmanuel conclui: convicto de que esses, ou seja, aqueles que não te compreendem, são o quê? São os que vão te ensinar melhor. Ele diz: mais depressa te farão melhor. Ora, se você tem um trabalho muito maior com aqueles que não te compreendem, que de certa forma, por não te compreender, isso te causa um desconforto, então o teu aprendizado, o teu nível de desempenho é muito maior, porque o esforço que tu vai fazer é muito maior. Tu vai ter um esforço muito maior para amar e fazer o bem àqueles que não lhe são caros do que aqueles que são. Então, meus irmãos, quando Emmanuel traz essa reflexão, ele traz para a gente uma explicação do ensinamento do Mestre. Ele traz uma forma ímpar de você colocar isso em prática. Ele traz um convite, apesar de 2 verbos no imperativo. Então, com essa reflexão, nós encerramos nossa contribuição para o divulgar.net. Muito obrigado.